Olá, boa noite a todos. Que bom estarmos novamente aqui neste ambiente saudável para podermos conversar, discutir um pouco acerca do que aprendemos e com certeza temos aprendido bastante nessa época em que vivenciamos. Obrigado, gente. Boa noite a todos que estão se manifestando. E realmente, de acordo com o que nós aprendemos, esta é uma época que tem muito para ensinar a todos nós, né? A época de pandemia, tão temida por toda a sociedade, e aí vem a doutrina espírita nos dizer que é um mestre que vem nos ensinar. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigado por estarem participando conosco. Boa noite, tio. Mas tem que dizer que não é mais tio, agora é avô, né? Já estamos quase chegando no nosso horário para iniciarmos essa nossa conversa. No nosso relógio são 20 horas. Então gostaria de convidar a todos para criarmos um ambiente de paz e harmonia, rogando a Jesus que derrame as suas bênçãos sobre todos nós, aprendizes do seu Evangelho que somos, e reconhecemos ser tão necessitados ainda de auxílio, de apoio e de amparo, para podermos permanecer firmes neste propósito de mudança que iniciamos há muito tempo em nossas vidas, para transformarmos-nos em criaturas cada vez melhores. Obrigado, Senhor. E assim, com essa prece, com esse sentimento, vamos iniciar então a nossa conversa da noite de hoje. O tema que trouxemos para essa noite é a coragem da fé. E quando a gente fala em coragem da fé, já nos vem à memória, a lembrança daqueles que foram os mártires do cristianismo primitivo, que eram levados ao circo romano para serem crucificados, serem queimados ou devorados pelas feras, e eles entravam então na arena do circo romano entoando cânticos de louvor a Deus. Existem muitas histórias destes mártires, mas também a época de Jesus, quando ele esteve conosco, houveram também muitas histórias de pessoas que acreditavam, que tinham fé, e por conta disso receberam muitas bênçãos, como nos narra o Evangelho a história da mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela então soube que Jesus estava pregando em determinado local e foi até lá, porque ela acreditava que se conseguisse pelo menos tocar as vestes de Jesus, conseguia ser curada. E foi o que aconteceu. Ela chegou por trás de Jesus, tocou as suas vestes e foi curada. E Jesus, percebendo que havia sido tocado, virou-se para trás e disse à sua recém-curada: a tua fé te salvou. Esta fala de Jesus, ela se repetiu várias vezes, dizendo às pessoas que a tua fé te salvou. E esta fé foi interpretada por nós durante muito tempo como uma dádiva, um dom de Deus. Tanto que era comum, nós rezarmos pedindo a Deus que nos concedesse isso. Mas então os tempos passaram, o cristianismo cresceu. Hoje, o cristianismo espalha-se por todas as terras do nosso planeta, e os sacrifícios que se pedem então aos cristãos já não são os mesmos daquela época. Não menos difíceis, é claro, que exige de nós, daqueles que se dispõem a permanecer firmes no ideal espírita cristão, também não é muito simples. Vejamos o que diz Emmanuel, nos ensinando a ter um tipo de coragem diferente
do que se espera hoje dos seguidores do Cristo. Um dos tipos de coragem é aquele de se calar para que o outro fale mais alto. Não é fácil agirmos dessa forma, é preciso ter muita coragem e muita determinação. É preciso acreditar muito para que você silencie o seu ego, a sua vontade de falar mais alto do que o outro e deixar que o outro fale. Ou então sofrer injúrias, sofrer humilhações e mesmo assim aceitar sem tentar deteriorar os próprios adversários. Emmanuel também nos diz que nós devemos acreditar no bem, mesmo quando a maldade parece em triunfo. E esta fala de Emmanuel parece casar muito bem com os dias que nós estamos vivendo hoje. Até conversávamos há alguns dias com pessoas do nosso grupo de estudos que é comum de se comentar, porque nos tempos, do jeito que as coisas estão, tem-se a impressão de que o mal parece triunfar. E é nesse momento, então, que Emmanuel vem nos pedir também para acreditar no bem. De aceitar também a rotina dos encargos de cada dia com alegria no trabalho. Porque não é fácil, né? Nós queremos holofotes, nós queremos aplausos, mas existem milhares de pessoas que passam o seu dia aceitando esta rotina de trabalho com alegria, sem nenhum aplauso público. Então é preciso ter muita coragem também para vivenciar, porque nós vemos ali que não é um ato que acontece como a morte, por exemplo, num circo romano. É uma coisa que se estende por 20, 25, 30 anos da pessoa repetindo o mesmo ato, aceitando, passando por cima das dificuldades e dos problemas. Então, pensando em tudo isso, nós poderíamos perguntar: como é que nós poderíamos fazer para ter esta coragem, né? Esta coragem que a fé proporciona? Como é que nós poderíamos fazer? Primeiro, entendemos que precisamos aprender o que seja fé. O Evangelho nos fala da fé divina e da fé humana. Vem nos dizer que a fé humana é aquela em que a pessoa acredita em si mesmo, na sua capacidade de realizar alguma coisa. E a fé divina é aquela fé religiosa, né? No sentido religioso como entendemos. E nós sempre vimos a fé do ponto de vista da questão religiosa puramente. Então, o que seria a fé? Além do acreditar. Nós vamos buscar então Joana de Ângeles, numa mensagem psicografada através do Divaldo, onde ela diz que a fé é uma virtude intelectual que decorre do esforço racional. Vejam só que definição interessante. A fé é uma virtude intelectual, completamente diferente daquilo que nós achávamos, né? A fé é um sentimento, é uma coisa que vem do coração, é da acreditar em Deus e tudo mais, mas não. Joana de Ângeles nos traz uma visão completamente diferente, dizendo que a fé é uma virtude intelectual. E por que uma fé é uma virtude intelectual? Por que é desta forma? Porque o acreditar, porque a fé está ligado exatamente à crença, né? Aquilo que você acredita, porque aquilo que você acredita é que faz com que você lute por estas coisas. O acreditar vem do conhecer. Se você não conhece, se a sua razão e a sua lógica não aceitam, você não acredita. Nós, por muito tempo, fomos colocados na condição de termos que aceitar uma fé cega, uma fé imposta, que nos falava de mistérios, de dogmas e tudo mais. Só que chegou um ponto em que a nossa razão começou a questionar. A nossa razão. Baseada no quê? Baseada no conhecimento. Durante muito tempo, acreditamos, tivemos fé, de que a Terra era o centro do universo. E quem foi que nos tirou deste engano? A ciência. A recém-criada astronomia veio para nos mostrar que a Terra não era o centro do universo. Nem mesmo o Sol era o centro do universo. Nem mesmo a nossa pequena galáxia, diante de tantas outras que existem no mundo. Então vejam bem, a fé
é uma virtude racional porque está fundamentada na razão. E a razão precisa de elementos, de conhecimento, de argumentos para poder acreditar. Hoje, muitos de nós saímos de outras religiões e aportamos, como foi o meu caso, também particularmente, aportamos no Espiritismo por quê? Porque a nossa razão não estava mais aceitando uma fé que não tivesse base, baseada apenas em dogmas, em rituais, em mistérios. Então é muito interessante esta colocação de Joana de Ângeles. E também lembrando o livro Nosso Lar, não sei se vocês conseguem lembrar daquele momento em que André Luiz vai naquele local onde havia aproximadamente 2.000 espíritos dormindo. E na conversa que André Luiz tem com o instrutor Alfredo, ele diz também uma coisa muito interessante para André Luiz. Ele fala que a fé sincera é ginástica do espírito. É um exercício diário, como aquela pessoa que vai buscar exercitar seus músculos. É uma ginástica diária que a pessoa tem que fazer. Então, a manutenção, a conquista, da fé, não a manutenção, é adquirir conhecimento e base para que a sua razão aceite e também baseada num exercício diário. Porque se nós não a exercitarmos diariamente, nós não conseguiremos ter esta coragem que a fé proporciona. E como é que nós podemos começar? Porque nós temos que dar o primeiro passo. E para nós darmos o primeiro passo, nós temos que voltar naquilo que Sócrates e hoje a doutrina espírita nos ensina. Conhece-te a ti mesmo. Porque nós só conseguiremos mudar a nossa crença, nós só conseguiremos mudar algo em nós se nós identificarmos o que é necessário mudar. Mas por que eu tenho que mudar a minha crença? Porque se eu quero acreditar, se eu quero que a minha fé seja mais forte, que eu tenha esta coragem que a fé proporciona, eu tenho que primeiro identificar no que eu acredito hoje. No que a minha fé hoje é baseada. Eu acredito na reencarnação ou não? Eu acredito na espiritualidade, em espíritos ou não? No que é que eu acredito? E baseado nisso, então, identificar aqueles pontos que eu entendo que precisam ser modificados e começar a trabalhar. A partir daí, nós temos que diariamente nos exercitarmos, porque aquela história, de que nós podemos pedir a Deus esta fé já não é mais aceita. Até lemos uma frase bastante interessante essa semana no Facebook, em que postaram assim: a única coisa que cai do céu é a chuva. O resto a gente tem que correr atrás. E é verdade. Se nós não possuímos a fé ardente, a fé linda e maravilhosa daqueles cristãos primitivos que entravam na arena romana sabendo que iam morrer e mesmo assim entravam entoando cânticos de louvor a Deus, se não possuímos é porque nós não ainda nos exercitamos e não buscamos o suficiente para tê-la. Então temos um trabalho muito grande a fazer, sim. E hoje nós temos também a ciência, que já está começando, entramos na era da física quântica e estamos começando a compreender também, através da ciência, todas essas lições que a doutrina espírita nos traz. Hoje nós estamos assistindo muitas pessoas falando sobre aquilo que Kardec já falava há 150 anos, há mais de 150 anos atrás, sobre a questão do pensamento, do quanto o pensamento é importante para as nossas vidas, de que tudo se origina no pensamento, da mudança de conduta, do buscar o autoconhecimento e tudo mais. Numa época dessa de pandemia, nós assistimos uma explosão de lives, pessoas tentando vender cursos de todos os tipos, coisa que até então não era tão comum, e assistindo igualmente pessoas também fazendo lives acerca dessas questões. Víamos ontem, inclusive, no Facebook, uma pessoa falando sobre como destravar os pontos quânticos.
Não sei exatamente o que significa, mas depois, vendo o que essa pessoa falava, ela falava sobre a questão da crença, do pensamento, de quanto tudo isso é importante. Veja só, coisas que a doutrina espírita já fala há muito tempo. Mas o que nós temos que compreender é que, acima de tudo, a ginástica, como diz o instrutor Alfredo, a ginástica do espírito, ela é diária e extremamente necessária. Não conseguiremos sem isso. Temos que trabalhar sim todos os dias para que nós consigamos. Como dissemos anteriormente naquela frase, o que cai do céu é a chuva. É a única coisa que cai do céu. Ou um granizo de vez em quando, mas é a única, o resto nós temos que correr atrás. E vejam só, falando em ciência, tomamos conhecimento de um neurocientista molecular chamado Bruce Lipton. E esse homem, ele hoje, ele provocou uma revolução, isso já desde 2006, dentro da ciência. Por quê? Porque olha só que interessante. A ciência sempre nos fez acreditar que os genes comandam nossos destinos. A genética. Então, o que isso significa dizer? Que, por exemplo, se você nasce numa família que tem histórico de câncer, o avô teve câncer, o tio teve câncer, o fulano, aí quando você ouve falar em câncer, você já fica arrepiado. Por quê? Porque a genética está ali. E nós acreditávamos, inclusive ouvimos essa frase já de médicos que nos disseram que a genética é inflexível. Então, se o seu avô, o seu pai, sua mãe, seu tio teve, provavelmente você vai ter também. E esse cientista, esse senhor chamado Bruce Lipton, ele conta no livro que ele escreveu, que é A Biologia da Crença. Olha só que interessante o título dele, A Biologia da Crença. Ele juntou duas coisas que parecem inconciliáveis, né? A crença com a biologia. Mas esse é o título do livro dele. Então, olha só o que ele fez. Ele fazia experiências. Então, ele pegou células exatamente iguais, células clonadas, colocou em 3 pratos daqueles de vidro, que se coloca o microscópio em cima, e colocou cada célula daquela num ambiente diferente. O ambiente pode ser um líquido, pode ser a água, pode ser qualquer outra coisa. E ele percebeu que cada célula daquela criou um elemento diferente. Uma criou uma parte óssea, outra criou uma parte celular, outra criou um tecido adiposo. E ele percebeu que como é que elas poderiam ter criado elementos diferentes, já que geneticamente eram iguais. Porque, como ele nos explica, a célula tem no seu núcleo os genes, e os genes das 3 células eram exatamente iguais. E se os genes comandam os nossos destinos, elas deveriam ter criado a mesma coisa. E aí ele entendeu, dentro do livro dele, que o ambiente pode promover mudanças na nossa genética. O ambiente pode inibir um gene, pode ativar um gene ou até reprogramá-lo. Então ele fala que nós não somos regidos pela genética. Se nós temos um histórico familiar, não significa necessariamente que nós também vamos ter. Que nós podemos, através da crença, por isso o título Biologia da Crença, modificar a composição celular. Porque nós temos que entender que dentro da visão espírita, nós estamos envoltos em um fluido como o peixe está envolto na água, que nós chamamos esse fluido de fluido cósmico universal. Existem algumas correntes que falam do mesmo fluido com outras palavras, como por exemplo o hálito de Deus, que seria a mesma coisa. E dentro do nosso corpo, as células também estão envoltas no ambiente proporcionado pela nossa mente, através do nosso pensamento. Então, ele fala, esse cientista, que através da nossa crença, nós podemos modificar a composição celular do nosso corpo. Ele diz ainda que o pensamento pode curar muito mais do que qualquer remédio.
E aí nós vamos voltar lá atrás no Evangelho, aonde Jesus dizia, vós sois deuses. Ou seja, vocês têm a capacidade de um Deus dentro de vocês. E essa capacidade nós estamos começando a trabalhar agora. Mas aí, através do quê? Da crença. Por isso nós precisamos estabelecer um programa e a partir daí começarmos a fazer, como diz o instrutor Alfredo, esta ginástica diária de todos os dias, para que um dia então venhamos a ter esta coragem que a fé proporciona. Ah, mas vai ser um dia? Isso é demorado? Sim, infelizmente gostaríamos que fosse para logo, né? Quando a gente muitas vezes está com pressa, a gente diz, eu quero para ontem, né? Mas para ontem não dá, né? Porque nada na natureza dá saltos, nada na natureza dá saltos. O nosso progresso é lento, né? E muitas vezes muito mais lento por conta da nossa má vontade, né? Por querermos permanecer na condição em que nos encontramos. E Manuel Filomeno de Miranda fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o pensamento está na base de tudo, nós já sabemos disso, né? Ele diz que o pensamento que nós estamos alimentando hoje, ele está sendo registrado pelo nosso perispírito e vai se manifestar em futuras reencarnações como um comportamento. Então, olha só que interessante. Se eu hoje tenho um comportamento violento, não foi porque Deus me fez assim. Foi porque em encarnações anteriores eu alimentei pensamentos desse tipo que hoje se manifestam como um comportamento meu. Então, se eu quero ter esta coragem que a fé pode proporcionar, eu tenho que começar já. E isso não precisa dizer que, mas eu vou começar agora para daqui a quantas existências, não. Porque com certeza, se nós começarmos a modificar a nossa crença hoje, nós poderemos adquirir benefícios, poderemos ter uma coragem, não vai ser aquela que gostaríamos de ter já, mas poderemos ter sim, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, as situações provacionais, que são normais e naturais na vida para a aprendizagem do espírito imortal que somos nós. Então, façamos um balanço e façamos uma pergunta. Qual a minha crença? O meu comportamento, ele identifica uma crença na vida após a morte, na reencarnação ou não? E baseado nisso, estabelecer esta ginástica diária para que nós possamos obter um dia a coragem que a fé proporciona. Porque existem pessoas que passam uma vida muitas vezes até com não tanta dificuldade, mas reclamam muito, acham tudo muito difícil e tudo mais. E ao contrário disso, existem pessoas que atravessam uma existência dificílima, com extremas dificuldades, e estão sempre sorrindo, estão sempre alegres e estão sempre felizes da vida. Conhecemos uma pequena história, para encerrarmos o nosso diálogo, de uma pessoa que estava sempre de bem com a vida, estava sempre alegre, estava sempre feliz. Até que alguém um dia chegou para ele e perguntou, vem cá, meu amigo, como é que você faz para todos os dias você estar bem e estar feliz? E aí ele disse assim, olha, todos os dias quando eu acordo, eu digo para mim mesmo o seguinte, você tem duas opções, ser alegre e feliz ou ser triste. O que é que você quer? E eu escolho então ser feliz. E essa escolha de ser feliz, ela tem que ser mantida ao longo do dia. Façamos isso. Vamos fazer a escolha de sermos felizes, vamos fazer a escolha de buscarmos a base necessária para a nossa felicidade, para que nós possamos conquistar essa fé e consigamos passar pelas dificuldades da vida com alegria no coração, com a paz de quem acredita que está indo tudo bem. E isso é uma visão otimista. E a visão otimista é a visão da pessoa que acredita no bem. Embora, muitas vezes, possa nos dar a impressão de que o mal esteja prevalecendo no mundo, o que não é verdade. Apesar de todas as dificuldades,
O Evangelho está nos dizendo que o bem sempre vence. Se queremos essa coragem, temos que começar a trabalhar desde já, porque com certeza iremos adquirir sim esta coragem que a fé proporciona para passarmos por todas as situações da vida com alegria e em paz, dentro dos nossos lares, dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade em que vivemos. Uma boa noite a todos, que nós consigamos ter esta paz e essa alegria em nossos corações todos os dias de nossa vida. Uma boa noite a todos e muito obrigado.